Olá, meninos e meninas, estamos de volta com o nosso Papo Educação na segunda temporada. Estamos também nessa segunda temporada em videocast, então se tu ainda não nos segue lá nas plataformas de áudio, vai lá seguir e aproveita e já segue a gente também lá no YouTube para garantir que não vai perder nenhum episódio dessa segunda temporada, que, olha, arrisco dizer, vai estar melhor que a primeira. Eu vim até de camisa hoje. Se arrumou. Estou aqui com meus grandes amigos e parceiros de uma grande jornada, que é Nave, o Colégio do Amanhã, que está patrocinando esse podcast e está ajudando a gente a compartilhar muito conhecimento sobre educação para todos vocês. E quero que vocês deem as boas-vindas para a Angélica Beck. Saudade que eu tava de gravar. E também para o Fabrício Indruziak. Olá, estamos de volta. Hoje a gente tem o prazer de receber um convidado super especial e super capacitado, o João Luiz Silva da Rosa, que é pedagogo, psicopedagogo institucional. Deixa eu pegar aqui toda a trajetória. Pedagogo, psicopedagogo institucional, mestre em educação na linha de pesquisa Estudo das Infâncias, especialista em promoção do desenvolvimento infantil, psicanalista clínico com foco no desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas, mais um monte de coisa, além de ser autor de vários livros. Então, bem-vindo, João. Obrigado. Oi, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui. Estou me sentindo muito feliz de voltar com vocês nesse segundo semestre, aí abrindo, né, e falando sobre um tema tão importante, tão necessário da gente poder discutir, né, com a respeito das nossas crianças, a respeito das nossas infâncias. Então, eu acredito que vai ser um papo muito gostoso que a gente vai ter hoje. Eu não tenho dúvidas disso. E, João, já quero entrar no assunto perguntando: o que é o brincar heurístico, que a gente ouve falar com muita frequência e muitos dos pais, inclusive dos educadores que acompanham a gente, têm dúvida? E como que a gente conduz isso lá na educação infantil e também trazendo para o ensino fundamental? O maravilhoso caso do brincar heurístico. O brincar heurístico, ele é um pouquinho polêmico, né? Eu vejo que às vezes ele leva uma polêmica porque o pessoal tem uma concepção da questão do brincar heurístico, que é somente ir lá e colocar bagunças ali, utensílios ali, como dizem, sucatas. Mas o brincar heurístico, ele é um movimento muito importante e ele surgiu pós Segunda Guerra Mundial. Quem trouxe todo esse movimento foi uma senhorinha estudiosa, que é a Elinor Goldschmidt, que ela trabalhou com bebês e crianças bem pequenas, em uma época que eles perderam a família, enfim, eles estavam em sofrimento, e ela ficou responsável por esse orfanato, e ela foi até esse orfanato gerenciar, e ela sentiu a necessidade dessa brincadeira. E como naquela época não existiam tantos materiais, tantos recursos, né, de brinquedos, ela começou a disponibilizar caixas e cadeiras. E desde então veio todo esse movimento, né, de um brincar que a gente vai considerar que é um brincar da liberdade, porque o brincar heurístico também ele se entrelaça com as questões que nós também, há um tempinho atrás, não faz muito tempo que a gente era criança, né? Tempinho atrás a gente brincava de fazer comidinha. No caso da GG faz bastante tempo. Um tempinho ali atrás que a gente gostava de brincar de comidinha. E aí esses itens que faziam parte ali das nossas, né, comidinhas, das nossas tarefas ali, era uma panela velha, era um pote que a gente pegava da mãe, era um pote de margarina, eram umas folhinhas que a gente arrancava da árvore e colocava um pouquinho de água e uma colher e a gente mexia e fazia aquela mistura e fazia aqueles alimentos e brincava de comidinha, né? O brincar heurístico, ele se conecta muito com essa questão natural, com essa questão de elementos, né, de objetos que são naturais e fazem parte do nosso cotidiano. Então, quando a gente vê as crianças brincando com potes, com tampas, com pedacinhos de madeiras de diversos tamanhos, elas estão fazendo, como eu digo, poesia. Elas estão fazendo pesquisa. E a partir desse olhar que elas vão tendo de construção, elas vão ampliando o seu repertório de raciocínio lógico, elas vão ampliando também as relações que elas vão tendo, né? Porque elas têm que fazer pesquisa, hipóteses de saber se eu posso... Será que se eu empilhar aqui esses pedacinhos de madeira, eles vão cair ou eles não vão cair? Qual barulho que vai fazer? Que som que tem esse chocalho que eu tô fazendo ali com garrafinha PET e areia? Então o brincar heurístico, ele possibilita muito esse encantamento.
E eu digo que eu fui muito sortudo, porque eu ganhei esse estudo do brincar heurístico em uma das viagens formativas e comecei a estudar e fui me aprofundando e fui ficando apaixonado por essa abordagem. Porque a própria idealizadora, que é a Elinor Goldschmidt, ela diz que a criança é um sujeito ativo. E olha só, gente, né? Quanto encantamento da gente considerar a criança um sujeito ativo. Porque muitas vezes a gente acha que a criança não é ativa, né? Que a criança só tem que receber informações, que ela tem que obedecer o que eu quero, né? E fazer aquilo que eu quero. E quando a gente traz esse olhar de uma criança ativa, uma criança participativa, o brincar com aqueles elementos vão trazer essa liberdade da potência da criança poder construir, poder questionar, poder ter as suas preferências. E é um movimento, eu digo que é um movimento antigo, mas para nós, nesse sentido de educação, tanto educação infantil quanto ensino fundamental, é novo e de uma certa forma assustador. Dentro das escolas é muito novo. É muito novo. E é muito, de uma certa forma, para algumas pessoas, é assustador. Porque eu entendo os lados, né, enfim, desse processo, porque a gente está acostumado com uma educação onde é bancária, praticamente, né, eu ir lá, dar o conteúdo... A gente costuma dizer aqui que é uma educação fabril, né? Exato. E é uma educação onde eu vou lá e eu deposito e a criança tem que fazer o que eu quero e pronto. E o brincar heurístico, ele dá liberdade. E dar liberdade para a criança, né, tanto criança pequena na educação infantil, quanto a criança no ensino fundamental, ainda é um processo que às vezes a gente tem uma negação, né, de achar que a criança não é ativa, não é protagonista. E conhecendo a abordagem do brincar heurístico, eu cheguei a essa conclusão que quanto mais a gente estuda sobre essa abordagem e leva para dentro das escolas, mais a gente vai entendendo que a criança é potente. Tu tá falando e eu tô pensando em várias situações, assim. A primeira que me veio, assim, na cabeça foi que eu e a Cintia, a gente tem uma filha de 8 anos, que é um personagem permanente desse podcast. Coitada, tem a vida exposta todo episódio. De 8 anos. E a gente recebeu na escola agora um monte de materiais e uma caixa. E aí a gente levou a caixa para casa para os gatos brincarem. E aí, quando eu olho, a caixa tá se mexendo. Uma caixa grande, a caixa tá se mexendo. Ela sai de baixo, bota a cabeça assim. E eu disse, que é isso, Laura? Eu sou uma tartaruga. E ela andava dentro de casa, de 4 pés, com aquela caixa nas costas e tal. E aquilo pra ela foi muito mais divertido do que pilhas e pilhas de brinquedo de plástico. Então eu tava ouvindo um pouco, tô ouvindo tu falar sobre a questão da simplicidade, né, do brincar. E que muitas vezes a gente quer tornar isso um troço muito mais complexo do que é. Eu ia dar justamente esse exemplo das caixas, dos pacotes e dos potes, né? A gente acaba gastando fortunas em brinquedos da Fisher-Price. Beijo, Fisher-Price. A gente sempre acumulando processos. Beijo, querido. Fisher-Price, entre outras grandes empresas, né? Que são educativos e etc. E quando a gente percebe que a gente entrega o brinquedo para a criança e a criança gosta mais da caixa e do pacote colorido do que do brinquedo em si, a gente chega a ficar frustrado, né? Porque a caixa veio literalmente de graça, o pacote, quando é pago, é R$1, e o brinquedo fica jogado e a criança faz daquela caixa um avião, uma casa, um carro, um monte de coisas, né, que é muito mais, ela fala muito mais com a gente através da caixa do que através do brinquedo em si. E outra coisa que eu lembrei também foi em uma das minhas muitas formações também, que uma professora sempre dizia, se a gente entrega um desenho para uma criança, para uma turma de crianças e todas elas pintam esse desenho igual, algo está de errado na condução desse processo. Se a gente entrega um brinquedo para uma criança, elas brincam igual, algo de errado está na condução desse processo. Porque crianças são diferentes e cada uma vai escolher um jeito de brincar. Então é muito importante a gente conseguir respeitar isso, né? E oportunizar que as crianças façam isso, inclusive para entender o que está se passando naquela cabecinha, né? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, que agora vem a pergunta chata. Por enquanto, tava só histórias, anedotas de família, né? Agora tem uma pergunta que é pra te deixar, assim, apertado, né? E a gente não faz combinações. Não, vamos lá. Tô preparado. Como tu falou, assim, que isso desconforta muitas pessoas. Terminou a tua fala nessa parte. E eu fico pensando, assim, em como a gente consegue conciliar
o brincar, o experimentar e a construção permanente daqueles processos que estão estabelecidos na base e que precisamos avançar. Claro que quando a gente está na educação infantil são os campos de experiência, tem uma conexão um pouco mais clara, mas no ensino fundamental isso é um pouco mais complexo. Então, queria que o coordenador pedagógico me dissesse qual é o caminho. Então, eu acho que o primeiro caminho que a gente tem que ter é uma ciência de que educação nós estamos falando ou qual é a educação que nós queremos para as nossas crianças, né? Então, a gente vai primeiro por esse caminho. Os documentos, eles são parte, né, e eu digo que eles fazem parte, mas a leitura e releitura que a gente vai fazer deles e adaptar conforme a nossa realidade, né, e a nossa realidade ela é muito singular, como as crianças são singulares, é importante. Primeiro eu tenho que entender também qual é o propósito da questão, da questão da brincadeira. Né? Então, se a minha escola adota, né, uma ideia de uma escola brincante, uma escola que vai envolver o movimento da criança, né, da criança poder ser protagonista, participar, eu tenho que ter pessoas também engajadas com esse olhar e que queiram participar. Né? Porque a questão da brincadeira, a gente sabe que nós temos alguns critérios, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, enfim, né? Questões de conteúdos, né? De aprendizagens que as crianças têm que, né, aprenderem, socializarem, enfim, conviverem. Mas a forma que a gente leva, muitas vezes a gente leva de uma forma muito engessada. Né? Então, eu digo que não é agora é hora de aprender e agora é hora de brincar. Não. O aprendizado e a brincadeira, eles caminham junto. Então a criança também tem que ter esse prazer, né, de ir para a escola e brincar, de ir para a escola e aprender. Então tem como ela aprender sim, brincando, e a forma que a gente organiza esses conteúdos são importantes. Como tu falava ali do desenho, né, das crianças pintarem igual, né? Por quê? Porque nós viemos de uma colonização pedagógica que o bonito é o padrão, né? O padrão que existe de pintar de tal forma. O bonito é a gente dar o conteúdo para a criança e ela apenas memorizar. Então, é uma forma que eu acredito que a gente tem que ir aos poucos se desprendendo. E não é fácil, eu vou dizer para vocês que não é fácil. A gente vai seguir sempre lutando, mas quando a gente encontra pessoas que têm essa mente mais aberta, né, de poder dizer, não, mas eu acho que tem esse conteúdo aqui da base que a gente pode adaptar a nossa realidade, transformar, eu digo que é tudo uma conversão que a gente vai fazendo. João, deixa eu te fazer uma Claro. pergunta. A nossa ideia na nave é justamente essa, né? É fazer com que o espaço de aprendizagem seja o espaço também da brincadeira, entende? Que a brincadeira, ela precisa ser valorizada. Porque a gente acredita muito na brincadeira, ela é a curiosidade, né? Ela é movida pela curiosidade. E a curiosidade move o conhecimento. Então é isso que a gente quer trabalhar na nave. Mas em que momento a nossa sociedade, né, aqui no Brasil, porque eu acho que isso é uma coisa bem do país, assim, perdeu essa essência do brincar, porque foi bem antes da minha geração. Eu era criança nos anos 70, nos anos 80, já era criança para pré-adolescente também, e eu nunca brinquei com esses instrumentos. Eu sempre brinquei com o brinquedo da estrela na época. Entende? E, Beijo estrela! a estrela acho que nem existe mais, né? Acho que foi vendida. Então, em que momento a gente perdeu isso e a gente passou a virar a sociedade do plástico? Tanto que as escolas de ensino infantil, a grande maioria delas, tu passa aqui, tem umas escolas lindas em Porto Alegre, todas elas têm o escorregador de plástico, o balanço de plástico, o cavalo de plástico. Em que momento isso aconteceu? Eu percebo, né? Não vou ser processado, mas enfim. Vamos lá. Eu percebo que esse movimento, eu digo que comercial, pedagógico, ele predominou, né? E cada vez a gente tem esse olhar de muito consumismo. E a gente acaba transmitindo. Então, uma escola que vai ser bonita, uma escola que vai ser atrativa é que tiver mais dispositivos, mais eletrônicos, mais uma escola que eu digo que prepara essa criança para o mercado de trabalho. E a gente acaba esquecendo que a criança é o aqui, é o agora. A criança tem que viver os processos, né? Então eu vejo muito que o brincar, ele foi se perdendo, ele foi adormecendo, porque o adulto, de uma certa forma, transfere para a criança o que a gente vai chamar, estudando sobre as pedagogias das infâncias, o adultocentrismo. Então eu olho para aquela criança, mas eu deposito muito o meu olhar adulto, né? Tanto que a gente olha, fulaninho é infantil demais.
Nossa, fulaninho só brinca, né? Nossa, mas aqui vocês só brincam com as crianças? Não, né? Que bom a gente brinca, que bom que a gente tem esse movimento. Então eu vejo que a gente foi se perdendo e foi deixando adormecido lá a questão da brincadeira, porque a gente tem esse olhar muito de cobiçar os outros países, de olhar as outras coisas, de olhar as outras culturas, e a gente acaba esquecendo que a nossa cultura brasileira é uma cultura brincante. Só que a gente vê poucos adultos brincando com as crianças. A gente vê poucos adultos brincando, né? A gente vê a brincadeira cada vez ficando mais adormecida, porque eu tenho que dar conta de um conteúdo. Só que eu... Pode falar, pode falar. Não, eu tava pensando que eu escuto ainda muito que crianças de 9, 10 anos não têm mais idade de brincar de boneca, de brincar de carrinho, de não sei o quê. E eu digo, gente, por que não? Né? Ao mesmo tempo que essa mesma sociedade que fala isso, fala que crianças de 11, 12 anos são jovens demais para músicas vulgares e não sei o que, barará. Então, o que se faz com essas crianças que são velhas demais para brincar e jovens demais para serem sexualizadas, por exemplo? E concordo que são jovens demais, tá, gente? Eu digo que a nossa sociedade brasileira tem um grande problema de amnésia, né? A gente levanta alguns movimentos de, por exemplo, a Semana Mundial do Brincar, né? Então lá todo mundo em maio, enfim, vai lá e faz aquele movimento das escolas brincantes e o resto dos meses, né? Então a criança, ela precisa ser criança, sim. A criança, ela precisa brincar, ela precisa experimentar, porque se a gente acelera esses processos, a criança, ela vai se frustrando e vai sendo um adulto que não conseguiu ter oportunidades mesmo de expressar, de ter os seus sentimentos respeitados. Então a gente vai cada vez mais silenciando essa brincadeira, e por isso que é importante a gente ter espaços de poder falar que o brincar é importante, que a escola precisa organizar o brincar, mas a gente também tem que ter algo muito brincante. Eu digo que a gente tem que ser professor criancista, né, que a gente tem que brincar com as crianças, que a gente tem que olhar e valorizar e resgatar. Porque a gente vê, mas o fulano é infantil demais. Que bom que ele é infantil demais. Que bom que ele tá brincando, que bom que ele tá experimentando. E a escola, ela é um lugar, eu digo que ela é um grande laboratório para que essas situações possam acontecer. Para que as crianças possam realmente brincar. Ela é um grande laboratório, mas ela tem sido uma máquina de podar também, né? Porque tu precisa entrar no padrão. Se tu tá fora do padrão, Não algum serve. problema tem. E não é exatamente assim. Muito. Porque as crianças são como nós adultos, né? Com menos elaboração. E aí, João, eu te perguntaria assim, tu como psicanalista, psicopedagogo, com toda a tua formação, o quanto tu consideraria o brincar livre, esse brincar conduzido pela criança, importante no desenvolvimento socioemocional da criança? Importantíssimo, né? A gente vai falar sobre o jogo simbólico, né? Que é o jogo da vida da criança, né? O jogo simbólico ali é aquela fase ali, né? Das crianças de 4, 5 anos, enfim, que tem aquele imaginário que pegam e brincam de personagens, ou até mesmo, eu tô brincando ali de mamãe, papai, tô ali brincando enfim, de caminhoneiro, de lixeiro, enfim, fazendo todas Sim, essas... famoso, hoje eu sou tal Essas coisa. personagens, esses personagens super importantíssimos, né? E ele é importante para essa questão psíquica da criança também, porque a criança, ela tem essa questão da formação da sua personalidade, e o brincar, ele é muito libertador. Então eu sempre digo para as pessoas, não só para educadores, né, mas para o público geral, quer conhecer uma criança, observe ela brincando, como ela brinca, né? Então o próprio Piaget vai falar sobre os jogos de papéis que a criança vai tendo, né? O Vygotsky vai falar sobre que o meio, ele influencia, sim, essa criança, né? O meio da brincadeira, como essas crianças brincam. Então, quando a gente observa aquela criança brincando, a gente vai entendendo muito da cultura e muito da realidade. Então, muitas vezes, a gente tem um olhar Mesmo da de... família, né? Tu consegue observar muito da reprodução de... Exatamente. A gente tem um olhar de julgar aquela criança. Por que ela é... Eu digo que eu bem uso a palavra agressiva. Por que ela é intensa demais? E aí, quando a gente vai olhar o meio familiar, ou quando a gente vai analisar a forma que essa criança brinca, a gente começa a analisar, né, mas tem alguma situação familiar, mas tem alguma vivência, né? Então, a criança, ela também se constitui das suas vivências, e a gente observa, e deve, enfim, observar através da brincadeira. João, me diz uma coisa, o brincar heurístico tem alguma coisa a ver com eureka? Exatamente, eureka, exatamente. E o brincar heurístico, né, a palavra grega, né, enfim, do eureka, significa a possibilidade de descoberta.
né? Então, olha só quanta riqueza. Provocar a descoberta. Provocar a descoberta, cutucar, instigar essa criança. Então, vem esse olhar da gente lançar o material que é básico, que é corriqueiro, né? Que é tão ali sem importância, e a criança, ela faz várias construções. Vocês trouxeram o exemplo da filha de vocês. Ela usou aquela caixa para fazer, né, o casco da tartaruga, mas daqui a pouquinho aquela caixa vai virar a casa dela, vai virar um avião. Então, eu digo que esse brincar heurístico que a gente fala, né, esse brincar natural, esse brincar livre, ele possibilita inúmeras possibilidades dessa criança criar, recriar, levantar hipóteses, como a gente fala no sentido de continuidade, porque essa caixa, ela vai virar várias coisas. A Laura é extremamente quinquilheira. Assim, as quinquilharias para ela são muito mais Ela legais. é heurística, né? Heurística Muito demais. As quinquilharias para ela são muito mais legais que os brinquedos. Muito mais O meu legais. filho, Davi, quando ele brincava, era sempre com música. Era sempre batucando, tocando alguma coisa. Chegava a dar um desespero, assim, sabe? Era desesperador, tudo era som. Mas os irmãos são músicos, né? Então... É a vivência. É a vivência. A vivência. Isso. A Laura, meu pai é marceneiro, então ela sempre teve muito contato com toco de madeira, né? Que para quem gosta de brincar heurístico é um Paraíso. um É um paraíso. E ele tentou fazer aquele jogo Jenga, que é o de tirar, Sim. e não deu certo como jogo Jenga, mas aquilo foi o brinquedo da Laura. Da infância, da Assim, primeira ó, infância toda. Ela brincava com aquilo, ele se transformava em absolutamente tudo. Então era a torre, era as pessoinhas, eram os carrinhos. E aquilo, até hoje, ela tem 8 anos, a gente não conseguiu doar. Porque cada vez que a gente vai tirar, ela olha, mesmo que passe um tempo, assim, ela não tá brincando, ela olha e diz, vocês não vão dar os meus bloquinhos, né? Aí ela Não monta doe, alguma não coisa. doe. Aí ela monta alguma coisa pra gente ver que ela tá usando. É a memória afetiva que ela É, vai total. tendo, né? São as lembranças. E a gente vê o quanto que é potente, né? Um pedaço de madeira transforma, né, tantos laços positivos na criança. E a gente vê que o quanto que é importante, né? Como vocês falavam, os brinquedos prontos. Mas eu vou dizer a marca, eu fiz brinquedos prontos. Eles têm esse olhar de direcionar. Né, eles são diretivos, a gente diz que eles direcionam a criança, conduzem elas a uma única ação. Sim, já sabe o que fazer, tá pronto ali. Né? Já sabe, é o comando e o controle. E o heurístico, essa possibilidade com esses materiais, que até a gente chama de largo alcance, materiais potencializadores, né, eles ajudam a criança a fazer outras tantas coisas. Mas há um tempo atrás, esse brincar heurístico, eu acho que ele era entendido como tem que ser uma coisa muito maravilhosa, muito pronta para ser alguma coisa que dê sentido. Que eu lembro que um amiguinho do Davi, ele só tinha coisas educativas. E daí a mãe dele dava uma fábrica de fazer papel. Imagina uma coisa chata, um jogo de química. Para a idade deles era super chato, E que não é, entende? e que não é heurístico. isso, não é não é Porque também já heurístico, vinha isso. pronto, né? É isso, Já isso. Aí pronto. é industrializado. E olha quanta riqueza a gente vai vendo, né? De ir em uma praça com as próprias crianças, né? Tanto as maiores quanto as menores. E eles irem e recolherem as pinhas, estão caindo, as folhas, tudo isso, né? Os galhos, tudo isso potencializa a criança. Então a gente tem o hábito também, eu digo, do movimento pedagógico de querer comercializar ou ditar o brincar heurístico. A Elinor Goldschmidt, que é uma das maiores referências da questão da brincadeira heurística, ela vai nos dizer que não existe uma única receita pronta para fazer o brincar heurístico. Então eu escutava muitas, eu digo que baboseiras, né? Ah, mas o brincar heurístico a criança tem que ficar quieta. Não, a criança tem que interagir. Ela vai levantar, ela vai trocar, ela vai fazer barulho. Ah, tem que colocar uma música calma no fundo? Não, não precisa de uma música calma no fundo. A criança, ela vai interagir, então ela vai levantar, ela vai partilhar. Vai ter disputa de brinquedos, né? Vai ter uma disputa Faz ali com parte uma dessa colher. construção socioemocional que ele Cíntia falou. Exatamente. E a gente também, enquanto adulto, a gente vai negociando, vai participando, vai observando, mas não vai... A participação não quer dizer que eu vou intervir. Quer dizer que eu vou invadir ali as situações que a criança tem feito, né? E Eu isso vou é uma negociar. coisa que se confunde muito, né? As pessoas acham que a intervenção do adulto é necessária com muito mais frequência do que ela realmente é, né? Eu costumo dizer que a gente tem que deixar a criança se resolverem sempre que não estiver causando um risco, né? Que elas não estiverem literalmente se pegando no pau. Mas a gente também tem que deixar as crianças resolverem os conflitos, né? Para que elas consigam desenvolver a habilidade de
colocar os seus limites e também de respeitar o limite do outro. Então, mesmo nessas disputas de brinquedo, nessas coisas, a gente pode, inclusive, conduzir, assim, oferecendo algumas opções e tal, mas, né, permitir que as crianças se resolvam. Então, isso é fundamental, que a gente consiga compreender que crianças são muito mais inteligentes do que a gente tende a acreditar e que elas têm muito mais capacidade do que a gente tende a reproduzir. O João resolveu uma grande questão do meu presente. Hoje eu tô no papel de pai, né? Tem alguns episódios que eu tô no papel de professor, tem outros que eu tô no papel de pai. Hoje eu tô no papel de pai. E aí, a Laura tem uma situação que ocorre já faz desde a pandemia, acho. E que eu acho muito curioso, assim, que eu nunca tinha entendido. E agora meio que a ficha caiu pra mim. Quando a gente vai numa praça, e essa praça tem a pracinha de crianças e tem a pracinha de exercícios, aquela. Sim. Ela acha muito mais legal a pracinha de exercícios. E eu não entendia por quê. E agora pra mim parece um pouco óbvio, porque a pracinha de brinquedos, ela tá pronta. O escorregador serve pra escorregar, a casinha é uma casinha e tal. Enquanto pra ela, ela sempre brinca de alguma coisa diferente. Ela tá esquiando, ela tá numa corrida, e ela vai criando coisas com aquilo ali e que pra ela são mais divertidas do que na pracinha de brinquedos. E como essa possibilidade de criar a partir de algo, de fantasiar a partir de algo que é concreto e que tem outra utilidade, como isso é engrandecedor para eles, né? No dar o disparo da imaginação, da criatividade, do ganho da própria capacidade de criar, né? E a criança, ela faz inaugurações todos os dias, né? Todos os dias eles inauguram alguma coisa. Então, quando eles têm essa possibilidade de ir pra praça, né? E brincar com esses aparelhos ali de ginástica ou criar outras ideias, eles estão fazendo inaugurações. Então, muitas vezes a gente vai ver aquela criança com aquela caixa e vai usar várias coisas. Vai criar várias coisas, vai ter esse convite, né? A criança, ela é convidada a criar. E quando vocês estavam falando, eu tava aqui pensando, né? O brincar heurístico, ele é quase um teste de resistência e quase um teste cardíaco. Né? Porque imagina o adulto, nós adultos, professores, né, profissionais, enfim, de educação, temos esse hábito de nós queremos conduzir, de nós queremos resolver os conflitos, de dizer como que tem que ser feito as coisas. E aí a criança vai ali e ela vai demorar o tempo dela, né, pra experimentar os objetos, ela vai construir do jeito dela, ela vai dar nome para as coisas, né, que ela for criando, e isso para nós ainda é um processo de aceitação. Porque a gente tem o costume de dar nome das coisas que as crianças fazem, a gente tem o costume de direcionar como eles têm que pegarem os objetos, e o brincar heurístico, ele vai nos dando esse teste de resistência. E quando rola conflito, porque rola conflitos, disputas de brinquedos, né? Eu digo que são disputas sadias, claro, a gente tem o hábito de ir lá e resolver e pronto, pega aqui ou não, vou guardar, e a gente tem que deixar as crianças irem resolver. E é muito difícil pra gente adulto e deixar a criança resolver, né? E a criança, ela tem capacidade sim de resolver, ela tem capacidade sim de ter esse pensamento crítico participativo, de ampliar como a gente fala, o seu repertório. Tudo isso é muito potente pra ela. Então a gente tem que dar essa liberdade pra criança. Quanto mais liberdade, melhor. E aí, João, eu queria te perguntar, porque uma coisa que eu tava pensando aqui, a Laura tá muito na fase dos jogos, e os jogos vêm com regras prontas, e eu acho que é super importante também a gente introduzir isso, né, de ter regras, a criança tem que cumprir, mas uma das coisas que eu acho mais legais dessa faixa etária que ela tá, é que ela não se contenta com a regra do jogo. Então, volta e meia, a gente tá com o jogo e ela inventa uma regra completamente diferente, ela decide que vai ser lá do jeito dela e tal, e a gente entra nessa brincadeira. Exatamente. Que também é uma parte do brincar heurístico, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, porque eu acho que isso tem muito a ver também com a condução da educação infantil para o ensino fundamental, né? E eu costumo enxergar o ensino fundamental 1, os anos iniciais, como quase que uma transição, né, dessa educação lúdica, desse espaço aberto às escolas, porque eu sempre acho que a escola de educação infantil, hoje, ela está mais ligada na educação que a gente gostaria do que as escolas de ensino fundamental e médio, né? A gente pretende mudar isso com a NAVE. Escolas, já passando o pano, né, as escolas de ensino fundamental e médio é um transatlântico, né?
e é difícil dar cavalinho de pau em transatlântico, né? Citando o atual presidente, né? É difícil dar cavalinho de pau no transatlântico. Porque, e aí o trabalho que dá, a dificuldade que acaba que as pessoas desistem e seguem fazendo mais do mesmo, porque o trilho tá ali, mais fácil andar pelo trilho. Enquanto numa escola de educação infantil parece que tu consegue, justamente por tu ter o ciclo de vida é menor, ciclo de permanência, né? Falando muito de 5, 6 anos, no outro são 12 anos. Não, e uma escola, ela, em geral, ela não é regida pelos pedagogos, e isso é um problema, né? Porque depois que tu tá, quando na escola tu tem o pedagogo e depois os professores das matérias. E eu acho que isso também vai botando muito em caixinha o saber, né? Então, tanto que a gente precisa saber, isso é de história, não, mas isso não é de história, isso é de matemática, isso é de É geografia. a velha briga da escala, né? Se é matemática ou geografia. E quando, na verdade, tudo é parte de um todo, entende? Eu sempre digo para os alunos na história, é tão fácil, a Tita, eu sempre digo para ela, é tão fácil, que ela odeia história, é tão fácil entender história, é tão fácil, porque é só tu ver o que tu vive, que tu é representante direto deste movimento. Mas concluindo ali a minha pergunta, como a gente faz essa condução da educação infantil para o fundamental, dessa brincadeira tão livre para uma brincadeira daqui a pouco um pouquinho mais direcionada? Como que a gente estabelece as regras dos jogos, etc. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Falando de uma forma mais aberta, mais ampla para vocês, eu acredito que deva começar pelo adulto. Como esse adulto enxerga a importância da brincadeira. E eu não digo o adulto somente o adulto professor. Eu digo o adulto como um todo, né? Todas as pessoas que compõem a escola, né? Todo esse movimento. Porque a criança, ela tem toda essa liberdade, digamos assim, a educação infantil de brincar, de se movimentar. Claro que não são de todas as escolas, mas, né, falando, mas né? Deveria, né? Mas deveria, né? Mas que pena que isso não acontece. Mas quando ela chega, às vezes, dentro do ensino fundamental ali, no primeiro ano, senta, comando e controle, né? E se der tempo, a gente brinca. Essa frase, ela me dá um certo desconforto. Então, eu acho que é uma organização muito forte que a gente tem que pensar em como levar esse brincar e como esses profissionais que compõem essa escola, porque uma escola, ela precisa, né, de profissionais, e precisa não de profissionais que tenham o mesmo pensamento, né, a mesma forma, mas que tenham, que se conectem os seus pensamentos, né? Então, para pensar o que a gente leva do brincar, o que a gente pode levar do brincar para dentro da nossa aula, né? Então, a gente vê que a escola, ela não pode ser caixinha fechada. Eu não posso chegar, fechar a minha porta, passar o conteúdo e, se sobrar tempo, aquela criança vai ali, como a gente, pro recreio e fica ali um certo tempo ali brincando e pronto. A gente tem que pensar nesse movimento. Usando, né? a expressão que a Tita usou, a Tita falou, né, que se todos os desenhos são iguais, a gente tem um problema. Da mesma forma, a gente entende que se tu chega numa escola e todas as salas estão em silêncio, todo mundo olhando para frente, se a escola tá mais limpa que um corredor de hospital e tá num silêncio sepulcral. E não é férias. Essa escola tem um problema. Não, e a própria condução com as crianças. Eu tava ouvindo o João e tava lembrando, eu adoro os pequenos, só que eu não tinha, antes de começar a pensar na nave, eu não tinha muito contato com as crianças. E comecei a ter na minha escola anterior. E adorei, fiquei absolutamente alucinada pela infância. E uma das brincadeiras que eles mais gostavam que eu fazia, eles nem sabem o que é, o brincar de enceradeira com eles. Então eu ficava encerando o chão com eles, com os pequenininhos. Não, faziam fila para... Crianças que nunca viram uma enceradeira na vida, né? E eu acho que é um convite cada vez mais, e eu me lembro muito que no ensino médio ali, acho que no primeiro ano do ensino médio ali, mais ou menos, eu tive uma professora, e a professora Hélida, provavelmente agora ela deve estar falecida, porque ela já estava, enfim, mais idosinha. Não, mas beijo, ela faleceu, dona onde Hélida. quer que esteja, né? E eu me lembro que ela levava... Acabamos de matar a pessoa. Não, mas eu acho que ela faleceu sim. E ela levava a gente pra aula, né? Era aula de filosofia, e ela levava a gente pra rua. E era uma das pouquíssimas professoras que levava a gente pra rua, sentávamos em roda,
e a gente ficava ali copiando ali o conteúdo ali que ela passava ali, conversando. Mas era tão prazeroso tu ter esse contato com a rua, de estar ali fazendo uma roda de conversa, de estar conversando e, claro, né, bagunça ali da Tanto que idade. tu lembra o nome, tu tanto lembra o momento e a aula que tu teve dentro da sala, muitas vezes tu não lembra de nada. E foi incrível, assim. Então eu vejo o quanto que é importante a gente levar isso para as nossas crianças. Porque a gente tem uma ideia de que a criança só vai brincar até a educação infantil, da educação infantil do ensino fundamental em diante, ela tem que dar conta de muita coisa. E aí, cada vez mais, a gente vai silenciando o brincar, silenciando a infância. E a criança chega em casa esgotada, porque ela teve muito conteúdo para dar conta. E a gente sabe que chega um momento, e isso não sou eu que estou inventando, mas são pesquisas que, né, da nossa concentração. E aí chega um momento que aquela criança teve o dia todo ali, né, aquele horário ali, 15 minutos para comer, né, correr e dar conta. Né, e aí volta de novo para a sala. E aí sai da escola, vai para as outras atividades. Chega em casa, né, toma um banho, dorme, e no outro dia a rotina. Não, e isso, se a gente considerar que muitas vezes ainda tem o tema de casa, Ah, sim. a criança fica Esse sem detalhe. tempo de ter a brincadeira com a família, de fazer vínculo com a família. E realmente ter um olhar de alta conexão ali naquele momento. Então, a gente tem uma birra com o tal do tema de casa, Também. porque muitas vezes a gente percebe esse tema de casa como um cumprimento de tabela, que não tem Pra um preencher a propósito apostila. Com definido, certeza. que acaba gerando só incomodação dentro de casa. Eu fiz uma pesquisa com as Com minhas certeza. amigas. No meu aniversário, a gente sentou um grupo de várias mães com filhos entre o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Eu perguntei, gente, para que serve o tema de casa na casa de vocês? 9 entre 10 responderam para dar briga. Porque é isso. Fica um momento que a criança já está exausta, ela não quer fazer aquilo ali, ela quer estar brincando, ela quer estar fazendo um negócio lúdico, ela quer estar assistindo TV, e às vezes ela quer estar dormindo, porque ela chega exausta em casa, mas tem que cumprir tabela. São as piores lembranças que eu tenho com meu filho. Porque era uma certeza. briga, e ele era, como ele abria o caderno, ele escrevia. Então, se ele fosse de cabeça para baixo, de lado, tanto faz. O Davi era adepto do livre escrever, né? Do livre... Era uma escrita livre. Isso. Mas ele se encontrava nessa escrita. Né? Se encontrava. Mas, mas são as piores enlouquecedor, lembranças. né? É enlouquecedor. Porque assim, ó, Porque a criança tá aqui. Eu vejo a Laura esses dias, eu tava fazendo e a Laura assim, ó. E ia caindo e aquilo começa. E eu pensei assim, ai, vou eu acabar essa. Porque era tortuoso. Ela estava sendo torturada. e aí, E por outro lado, a gente teve o tema de casa de férias, por exemplo, que foram 2 atividades. Numa, ela tinha que entrevistar as pessoas sobre o dia que ela nasceu, e na outra, ela tinha que visitar algum lugar da cidade onde a gente mora, porque eles estão trabalhando o livro, era uma vez em Canoas, e aí ela tinha essa tarefa de visitar um dos pontos que estava no livro. Obviamente que o pai, que é professor de história, não se contentou em visitar um lugar. A gente fez toda Fez os a 17. trilha. Foram 17 lugares, né? Só que ela tava tão radiante. ainda peguei a minha irmã e meu momento. cunhado, botei dentro do carro também pra ser um de família, assim. Só que ela ficou muito feliz, porque foi um tema de casa que realmente envolveu a família. Ela amou ouvir sobre o dia do nascimento, né? Apesar dela já ter ouvido milhões de vezes, né? Canceriana, Mas ela conseguiu adora. ouvir de pessoas que ela não tinha ainda parado pra conversar sobre isso. E teve uma participação da família real. Né? Exato, então. Porque Com um prazo legal. um prazo legal, com envolvimento, com vocês estarem unidos também. Então a gente vai percebendo muitas realidades, porque o tema de casa muitas vezes é grande parte quem vai fazer a família. E o que eu penso é assim, né, João? Somos nós 4 colegas. E aí vai o mesmo tema, vai pra nós 4. Não pode ser pra reforço. Sim. Porque não é a necessidade Eu dos 4. tava, Né? eu É tava diferente. Com certeza. pensando, Com João, certeza. uma vez na faculdade, tá? Eu tava numa aula e era uma aula das cadeiras de educação. E era educação e história que tinha na PUC na época. E o professor era um professor espetacular, já está morto, espetacular. Não, Gente, e- Chico Xavier nesse podcast hoje. Ele Acompanhando diz- a dona não. Hélida. Mas é que foi incrível, porque tu tá falando e como é uma ruptura de tempo e espaço, entende? Ele disse, o Piaget foi o fim da humanidade. Ele é o início do fim da humanidade.
E eu acho que sim, ele é o fim do início desse conhecimento tradicional que a gente precisou reproduzir. Entende? Acho que a partir dele se pôde falar mais do descobrir, do encantamento, da Sim, curiosidade, até porque né? aí a gente vai entrar em todo um outro debate, que aí dá mais um É, podcast, mas que é o quanto o Piaget antecipou, na verdade, que o conhecimento chegaria uma hora que ele ia estar em algum lugar. E que tu precisava era saber fazer o que eu vou fazer com esse conhecimento, e não acumular ele. Que é hoje, né? Tá ali em cima do nosso estante, ali no fundo, né? Dá um close lá depois, Jenny. Lá no Google, né? Tá lá. Tu busca no Google e tu vai encontrar. Então, na verdade, hoje é muito mais como se relacionar com aquele teu objeto para ligar com o brincar heurístico, né? Como eu vou me relacionar com aquele objeto que tá ali e o que eu vou fazer dele, do que propriamente acumular brinquedos numa estante, que seriam os conhecimentos. Poxa, fechei bem agora. Ó, fechamos assim porque ficou bacana. Aproveitando então que o Fabrício fechou o nosso debate, vamos testar, ver se o João realmente é um ouvinte do Papo Educação, está Ai, ai, ai. preparado para o nosso jogo de queimada que volta nesta segunda temporada. Então, respostas muito rápidas. Primeira coisa que passar na tua cabeça. Pode tomar uma água, João, respira. Pronto, tô preparado. Quero que tu fale pra gente, em uma palavra, resume a educação de hoje. Não ouve. Acho que a palavra já foi, denúncia. né? Uma palavra. Resistência. Uma palavra que define a educação de amanhã. Mudança. Um autor que te inspira. João Rosa. Eu, não, tô brincando. Neste momento mesmo, Melanie Klein. Ô, psicanalista, foi lá na filha do Freud. E um filme que te inspira. São tantos. Vocês me pegaram agora, hein? Mas eu não me lembro todo o nome do filme, mas é Como Estrelas Nascem, Como Nascemos Estrelas. Alguma coisa Nessa linha. nessa linha aí. Como A nascem escola. as estrelas, né? Isso mesmo. Esse É de um livro, não é? Isso. é de um livro. Como nascem as estrelas. A escola ideal pra ti é? Agora pode Daí ser não é mais de uma uma frase. Aí pode... Uma escola que respeita as crianças. As infâncias, melhor dizendo. Então, João, a gente queria te agradecer muito a presença. Eu poderia ficar horas conversando aqui com o João. Antes de agradecer a presença, tu está convidado oficialmente para ir lá montar os brinquedos da nave. Vamos lá. Tá? vamos lá, aceito. E também queremos que tu faça agora o teu jabá, como que a gente te encontra por aí, tanto nas redes quanto para te chamar para trabalhar com a gente. Então, gente, primeiramente, queria agradecer vocês. Como foi gostoso conversar com vocês. Fluiu de uma forma tão boa. Meu primeiro podcast na vida. E foi maravilhoso. E principalmente começar com vocês nesse movimento aí de segundo semestre. Minhas redes sociais, a principal é o Instagram, né? Tem Facebook, enfim, mas mais o Instagram ali, que é @JoãoLuiz com Z Silva R, né? Ali tem todas as informações, enfim, de como, né, disponível para palestras, enfim, informações, assessorias, conversas também. Então, ali pelo Instagram vocês vão me encontrar. Também tem o meu e-mail, que é joaosilvapedagogo@hotmail.com, que é, enfim, também o meu meio de comunicação. Então são esses dois meios, mas queria agradecer vocês, foi muito gostoso Foi uma delícia Foi muito pra bom gente conversar com também. vocês. E tu, como é que a gente encontra, dona Angélica? Eu no @Angélica Beck no Instagram, nem vou falar o TikTok, porque são eu tenho várias redes. E no Papo Educação, vocês me encontram no Nave, Colégio do Amanhã, que é o projeto da minha vida. Fabrício? Eu tô lá, né, no Fabrício Indruziak, e tô também nesses coletivos aí no Papo e no Nave Colégio da Manhã. E eu tô junto com a GG no Papo Educação, no Nave Colégio da Manhã e também no Cíntia Maia Consultoria no Instagram, porque eu não sou jovem como a GG e não tenho TikTok, mas estamos também no YouTube, então não esquece de seguir a gente, ativar o sininho, toda aquela coisa que todos os blogueiros mirins fazem e eu não faço tão bem, façam para ajudar, compartilhem nosso conteúdo. Deixa seu likeinho. Deixem seu likeinho e comentem aqui embaixo se vocês querem que o João volte para falar de quê também,
porque tenho certeza que esse papo rende mais alguns episódios. Muito obrigada pela presença. Terça que vem a gente está de volta aqui neste mesmo canal do YouTube e nesta mesma plataforma de áudio. E esperamos vocês também para gente bater este papo educação sempre. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.